Vânia, algumas pessoas têm dito que quando nós ficamos sabendo dessas ideias diferentes que o Daniel nos trouxe, tem apresentado, algumas pessoas disseram que nós os abandonamos, que viramos as costas para ele, que rejeitamos a luz, que não quisemos nem mesmo ouvir ou estudar, rejeitamos a luz e eles também, e não procuramos mais formas de conversar com eles, ou estudar com eles, ou até mesmo visitá-los, ou recebê-los nos nossos cultos. O que você tem a dizer sobre isso? Isso é verdade? Qual foi a sua experiência em relação a isso? Você o rejeitou? Você abandonou ele, a Betsy, que também é sua amiga? Você os abandonou e os rejeitou? Foi isso que aconteceu? Não. Então, no nosso contexto, né, a gente que vivia ali bem próximo deles, desde que nós chegamos aqui em Capitólio, nós estávamos muito próximos da família Silveira, uma família muito querida por nós. E quando o Daniel começou com essa questão de nova luz, na verdade, começou um pouquinho antes de um MV que teve sobre estatutos e juízos. E naquela época a gente nem sabia que os frutos poderiam chegar nesse ponto que estão hoje. E quando ele começou a apresentar para nós a questão da barba, a Betsy me abordou pelo WhatsApp na questão do véu. Eu respondi algumas coisas para ela, ponderei, mandei algumas fotos também, né, inclusive de Ellen White, no tempo atual que ela viveu. Inclusive tem uma foto dela com um filho em público e ela não estava de véu. Eu questionei algumas coisas, né, antes de abordá-los. E aí, todo sábado que tinha culto lá no IBC, o Daniel, então, ele aproveitava o momento para trazer algo sobre estatutos e juízos. Então, teve um sábado que ele falou sobre a barba, depois ele falou sobre a questão da mulher não pregar na igreja. E aí os irmãos, todos nós, né, já estávamos assim numa situação desconfortável, porque ele falava lá na frente, como era gravado, nós não podíamos nem nos manifestar assim, de querer discordar da frente dele, ficaria até uma situação ali de desordem. De desordem, exatamente. E até que um dia a gente combinou de ir conversar com ele num sábado à tarde. Então teve o culto pela manhã, nós almoçamos juntos e nos reunimos praticamente em quase 12 pessoas ali para conversarmos com ele. Pessoas que moram ali perto dele, vizinhos dele, né? Amigos que são ali. Amigos mais próximos ali, mais chegados. Nós nos reunimos, levamos a Bíblia, o Espírito de Profecia, e estava muito a questão da agricultura, que é o que estava mais assim nos chocando, no sentido que, então, só para contextualizar, né, no cenário que nós estamos, sabemos que estamos esperando uma crise, que viemos para o campo para nos preparar, então nós precisamos plantar, e agora a gente se deparou que você tem que esperar 4 anos para você poder, 4 se eu não me engano, mas eu acho que era no 6º ano, né, conforme o povo de Israel fazia, e durante todo esse tempo, tudo que a sua terra produzisse, você ou ia consumir o necessário para você, mas o que ele estava dando a entender é que você ia, é como se fosse para o Senhor, mas esse Senhor é você deixar aquilo lá se perder, ou você dar para o cavalo, ou você fazer qualquer fim, mesmo, menos um fim que seja para ajudar o próximo, né? Então isso ficou bastante questionável e a gente sentou nessa tarde para estudar e a gente foi mostrar para ele no Espírito de Profecia que hoje nós somos o Israel o quê? Espiritual. A Bíblia fala isso, então nós não somos hoje um Israel. Quem é você aqui que está numa terra de Israel que Deus te deu essa terra? Ah não, Vânia, mas Deus deu a terra para você. Sim, Ele deu para todos nós, mas veja que nós não estamos mais num contexto de ser chamados um país, um povo. E a questão da agricultura, ela tinha um objetivo, e eu li. O objetivo que Deus tinha na questão de agricultura era que o povo de fora pudesse olhar para o povo de Israel e eles, seguindo aquelas orientações de Deus, eles iam perceber que tinha algo diferente nesse povo. Então a questão da agricultura, ela era para quê? Tinha um objetivo em si mesmo, honrar o nome de Deus. Então eles jogarem aquelas frutas, as uvas para adubar a terra, e depois isso servia para que o fruto crescesse então mais bonito, maior. Eles falam até que os frutos de Israel, comparado aos outros, as nações vizinhas, eles eram os melhores e maiores. Então tinha um objetivo. Aí a gente falou para o Daniel, mas hoje, se eu fizer esse tipo de plantação aqui, quem é que vai reconhecer
na face da terra e exaltar o nome de Deus pelo tipo de agricultura que eu faço. E a gente foi fomos lendo também um livro de Ellen White que tem em espanhol, eu não lembro o nome agora, mas ela fala da questão da preparação, a ida do campo, a preparação do alimento. Aí a gente questionou essas coisas e falamos, né, que não era... e lemos junto com ele. E aí chegou no momento da nossa conversa que, infelizmente, o irmão Daniel, ele se exaltou e ele pediu para que nos retirássemos da casa dele. E eu mesmo nem lembrava dessa parte. Outras pessoas falaram: Vânia, ele está pedindo para a gente ir embora, não vamos mais então abordar esse assunto. E foi combinado de nós então estudarmos e voltarmos uma outra vez. Isso nunca aconteceu. Daí para frente, o que aconteceu? Aí meu esposo chamou ele, em particular, estava eu e ele, os irmãos, mas aqui só eu e ele, e falou: olha, Daniel, você tem que tomar cuidado com o seu zelo, porque foi através do zelo dos fariseus que eles chegaram aonde eles chegaram. Ele falou: Deus te usou para um propósito. Nós somos frutos do trabalho que o Daniel fez através do MV, das traduções, dos vídeos do Walter White. Então nós somos esse fruto. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus. E meu esposo falou: olha, cuidado aonde isso pode levar. E aí eu também chamei ele e falei: olha, Daniel, pelo seu raciocínio, então se você está pensando dessa forma, vai chegar um tempo em que você não vai querer mais estar conosco, porque nós vamos ser considerados transgressores da lei. E ele confirmou e falou: e sim, exatamente isso. Assim como Jesus tinha os seus preferidos, quem era? João. Porque João era pronto a ouvir, né? Então o que ele queria de nós? Uma prontidão em ouvir e aceitar. Ele não estudou e não deu oportunidade para o grupo. O que tinha? Ele pregava e nós aceitávamos. E aí então depois no sábado, no domingo, então foi eu e meu esposo na casa da Beth, e eu conversei com ela, conversei mais uma vez ali com o Daniel, chegou no finalzinho, mas a gente acabou expondo para a Beth, falei: será que é isso mesmo do agrado de Deus, que essas bananas então vão para adubo, tantas famílias entre nós passando necessidade, fui pontuando algumas coisas, né? E ela falou: não é esse o objetivo. Aí no outro dia ele botou no grupo do WhatsApp: quem tiver necessidade de banana, por favor, nos pedir, né, nos comunicar. E aí teve também, a gente tinha um grupo do WhatsApp, meu esposo compartilhou o vídeo do Diego Silva, que fala, farisaísmo, é um vídeo que foi colocado ano passado, farisaísmo seco. E colocou no grupo, mas não direcionou a ninguém. A gente tinha assistido faz pouco tempo e achamos pertinente colocar no grupo para as outras pessoas verem. E ele mandou uma mensagem no particular do meu esposo, falando que que não era para o Faustino discordar dele ali no grupo, que se ele quisesse era para ele montar então um grupo de WhatsApp com o título Como Combater a Nova Luz, do Daniel Silveira. Então já ficou uma situação meio difícil para a gente conviver. Ele continuou fazendo os cultos, teve 2 cultos que... Isso, inclusive, soa assim um sarcasmo também, sabe? Sim, um sarcasmo. Muitas coisas que eu falei naquele dia e os outros irmãos, que a gente falando da questão do princípio, que permanecia a questão da limpeza, das impurezas, do monfo, que o que permanece é o princípio. Aí no outro dia ele colocou lá no Telegram: agora eu já sei como o povo da verdade presente vai guardar o domingo, por princípio. Por quê? Pela lei de Deus é o sábado, mas pelo princípio é um dia da semana. Então foi tratado assim com bastante sarcasmo e a gente sentiu isso, né? Eu não sei, pode ser que seja comum dele, mas não é comum de um cristão a gente abordar dessa forma. E aí chegou o ponto então dele marcar os cultos na casa dele, mas não mais comer conosco. Então sempre tinha o junta panela, sempre que a gente se reuniu ali. E aí ele começou a escrever, né? Não teremos mais o junta lanche. E aí foi onde eu também fui perguntar para o Daniel, e depois logo ele gravou um vídeo, acho que chama Com Quem Devemos Comer ou Receber na Nossa Casa, e lá fala: nós estamos então na categoria de transgressores da lei. Então, se nós somos transgressores da lei, ou seja, estamos rejeitando a luz, biblicamente, você não pode comer comigo, porque você está rejeitando a luz. É a mesma coisa que os testemunhos de Jeová faz, e os judeus também fazem isso, né? E, em alguns aspectos eles também usam a mesma abordagem. Então isso foi distanciando e as pessoas não tinham mais acesso. E aí quando você mandava textos para ele, eu mandei vários textos em relação ao véu. A minha amiga tentou entrar em contato com ele, ligou para ele por videochamada. E ele falou para ela que não era seguro, que ele não ia atender ela por videochamada, que era só pela mensagem do WhatsApp.
E essa minha amiga tinha entrado em contato com a tataraneta de Ellen White, foi onde ela informou que Ellen White nunca teve lenço de cabeça, ela tinha um cachecol. E a gente colocou isso para o Daniel e ele também apagou alguns comentários dela no YouTube, porque ela me mandou, tenho até os prints, né? Ela comentou lá e ele foi lá e apagou. Então ele acabou se tornando uma pessoa inacessível. E os textos que a gente mandava, ele sempre confrontava. Então, aqui na roça não houve uma oportunidade dessa nova luz ela ser sentada e estudada. Ela veio com liberdade de consciência, Ninguém não. podia discordar ou questionar sem ser acusado de rejeitador de luz. Eles foram se tornando como se fossem cuidadosos, e nesse zelo exagerado, eles começaram a se afastar dos irmãos e se tornaram inacessíveis, como você mencionou agora. Sim. Não foi pela vontade nossa aqui na roça em si, muito embora assim, todos nós aqui sabemos que o Daniel é uma pessoa diferente. Ele tem um pouco de dificuldades sociais, então sempre houve essa compreensão, todos nós aqui sabemos disso, sabemos que ele tem essa dificuldade social. Hoje a gente entende que falta um pouco mais de semelhança com Jesus nessas questões sociais, né? E aí o que aconteceu foi que ele se fechou, ou seja, essa luz que ele diz que é luz, tornou ele ainda mais fechado, mais rígido, mais rude e mais grosseiro ainda. Sim. O oposto do que a mensagem, sempre fazendo. E isso não mudou até hoje em algumas coisas no canal do Telegram dele. Ele ainda faz algumas, tira sarro da pessoa, como, olha, como que a pessoa ainda está fazendo isso, e olha, como a pessoa pensa nisso, e isso é uma forma... E algumas acusações também. Ele comentou, você usa qual véu? O véu da modéstia ou o véu da incredulidade? Veja, são coisas que soam como gracejos e sarcasmo. Sim. Então... Ele tem uma forma de abordar que não é muito sábio. E todos nós que conhecemos, a gente concorda nisso. Mas o que aconteceu depois dessa nova luz foi que ele se isolou. Se isolou. Ele, a Betsy e a Dani. Então, veja que não é essas peculiaridades do Daniel que fez com que as pessoas se afastassem. É verdade. Porque tem pessoas que convivem até muito mais tempo, conviveu muito mais tempo do que nós, e ainda assim continuavam vindo na casa deles, sendo bem recebidos. Não é isso que nós estamos pontuando aqui, não são questões pessoais. O problema começou a surgir quando foi pontos de essa coisa de nova luz. Eu poderia dizer até uma doutrina que já foi, né, com uma nova roupagem, uma luz nova. E quando ele se deparou que os irmãos não aceitaram, então ele nos rejeitou. Então chegou a ter situações que ele chegou a verbalizar para algumas pessoas que se fossem na casa dele era para mandar uma mensagem do WhatsApp, era para sinalizar. E aqui na roça, a gente sabe, a gente chega... Eu não tenho um portão na minha casa, você tem, Carol? As pessoas chegam, eu estou em casa, elas entram, eu não estou, elas, não tem ninguém, vou embora. Então, assim, a gente não manda mensagem do WhatsApp mesmo, porque a internet aqui nem sempre ela funciona como a gente gostaria. E ele começou a colocar alguns pontos e nós fomos respeitando, porque a gente também vai forçar uma situação, não é legal, né? A gente forçar. E muitos amigos aqui nossos e deles também, ainda alguns continuaram indo lá, fazendo pôr do sol, mas era uma coisa assim muito mais restrita. E aí foi isso que aconteceu. E depois a gente começou a ser, a gente perdeu voz, mas ele tem voz, porque aí ele usa o canal do YouTube e usa o canal dele do Telegram. Então, muitas coisas que foram pontuadas aqui por irmãos nossos, eles colocam ou no Telegram ou no YouTube. E a gente fica sem resposta. Na verdade, essa tem sido a abordagem dele com as pessoas aqui. Depois eu vou contar como foi que ele nos abordou aqui em casa. Sim. Mas a voz dele, ele foi direto para o YouTube. Ele foi direto para as mídias e para as redes sociais. Ele não aceitou se assentar e ouvir o que poderíamos ter para dizer. Estudar conosco mesmo e
e permitir um diálogo, uma troca de informação, não é só uma exposição. Eu tenho nova luz. Ele queria que a gente estudasse essa nova luz, mas não na nossa perspectiva. Justamente, mas não houve essa questão assim, olha, eu estudei um assunto e creio que possa ser nova luz. O que você acha? Você acha que isso é nova luz? Mas realmente se questionando. Não chegou isso dessa não houve. forma. Na verdade, ele estava perfeitamente decidido de que aquilo era luz. Isso. E ele não permitiu que nós estudássemos e que houvesse essa troca. Olha, ele apresentou um texto da Bíblia e a gente apresentar outro. Ele não permitiu, ele não ouviu. E tudo o que falávamos, todo o texto que mandávamos, ele depois combatia de alguma forma em um vídeo público. Sim. Isso começou a ficar algo um pouco estranho, porque nós tínhamos um relacionamento de amizade até então. Ou seja, pessoas que eram amigas, que andavam juntas, comiam juntas, Sim. faziam culto juntas. De repente, você não serve mais para ser amigo, não sei porque você não aceitou aquilo que ele apresentou. Então isso começou a ficar um pouco mais difícil com o passar do tempo, né? No começo a gente não imaginou que fosse chegar a essas proporções. Não. Mas hoje, infelizmente, não é como as pessoas pensam de que nós viramos as costas para ele e rejeitamos a luz sem mesmo querer ver. Desde o começo, eu tinha dito para o Daniel que eu iria estudar sobre o assunto, mas que eu não conseguia ver luz. Eu conseguia ver algo perigoso, mas eu iria estudar. Eu não me liguei a estudar. E eu tenho certeza que você não fez isso também. Foi estudando, inclusive, que a gente chegou à conclusão de que realmente não era luz. Sim. Essas suspeitas dentro do nosso coração, esse receio dentro do nosso coração foi confirmado na palavra de Deus também. E as pessoas que se posicionavam contra essa nova luz, ele acabava isolando. E talvez as pessoas que vão assistir, talvez a sogra, ou até mesmo a esposa, talvez não saiba de todas as peculiaridades que aconteceu, né? Das respostas que foram dadas, o sarcasmo com que foi tratado. E ele chegou uma vez em mim e falou, olha, Vânia, eu gostaria muito que você aceitasse essa nova luz. E eu estava conversando com ele para gravar um vídeo sobre, a gente tinha um quadro lá das 3 amigas, e aí eu vi que ele ficava enrolando para gravar o vídeo. Aí ele falou, olha, eu só posso gravar o quadro das 3 amigas, só vão continuar se você aceitar a nova luz. Então ficou uma situação assim tão... Aí eu peguei e ainda falei para ele, olha o exemplo de Nicodemos, quando Jesus apresentou para ele, né, uma nova luz, mas não era uma nova luz, mas apresentou para ele uma verdade, o Espírito de Profecia fala que demorou 3 anos para ele dar uma resposta. E ele foi trabalhando no coração de Nicodemos. E ele queria que a gente imediatamente se posicionasse, se ia ou não, mas queria que a gente se posicionasse a favor dele. Mas aí é algo que se tornou pessoal, porque não é a questão do Daniel ou não sou a favor do Daniel. Não, aquilo que ele apresentou é coerente, então eu sou a favor da verdade. Não, aquilo que ele apresentou não é coerente, então eu sou contra a heresia, não contra o Daniel. A gente precisa separar ter isso. essa separação. Uhum. E aí depois que eu falei que não, logo depois ele excluiu todos os vídeos das 3 amigas, não me mandou uma mensagem até hoje, ou explicando o porquê, ou se eu fiz alguma coisa que vai além disso, eu não sei. Ele simplesmente deletou tudo e na minha cabeça, na minha perspectiva ficou, porque eu não aceitei a nova luz. Então não era mais possível, e ele chegou a verbalizar, que nós então fizéssemos esse quadro, porque eu não estava de acordo com ele. Então não havia entre nós uma liberdade de consciência, e no começo foi colocado que haveria uma liberdade de consciência, porque quando ele chegou com a nova luz, o Faustino falou para ele, mas se a gente não concordar com você, não, tudo bem, vocês são livres, a gente tem liberdade de consciência. E na prática não existiu nenhuma liberdade de consciência. Né? Inclusive muitas pessoas próximas a eles, daqui mesmo, comentaram que havia contato, mesmo depois que ele apresentou essa nova luz e houve todo essa comoção, todo esse mal-estar, mas enfim, havia até um certo tipo de contato, mesmo depois disso, não comer mais junto, ou certas coisas não mais, mas havia ainda um certo tipo de contato. Mas quando essa pessoa tentava falar alguma coisa, se expressar, falar sobre um texto, questionar o que quer que fosse, nem ele nem a Beth se aceitavam ouvir. Mas o que nós percebemos? Que tudo que era colocado, às vezes ele até ouvia, mas no outro dia a gente via a resposta dele no Telegram. Sim. Então ele pegava os argumentos, ou às vezes o texto. Olha, teve um texto aqui que foi bizarro, que eu mandei para ele,
de Ellen White comentando que ela ficou muito feliz quando as mulheres tiraram o chapéu, os chapéus coletivamente, e ela pôde ver então o rosto daquelas mulheres, né? Cheguei a comentar isso com ele, falou, Ellen White está elogiando. Ele falou, não, possivelmente elas deviam ter um véu na bolsa. Então assim, aí você começa, aí sim a racionalizar, porque você está julgando algo que você nem sabe se poderia ou não. E nós temos relatos das testemunhas oculares, eu não vejo ninguém mencionando que houve uma reunião, porque se tivesse uma reunião onde as nossas irmãs colocassem o véu, de forma coletiva, isso não seria notório? Não teria nenhum tipo de registro? Sim. Então, aí você supor que elas tiraram o chapéu e que elas tinham o véu na bolsa, vai muito além. Então, assim, a gente vê que a pessoa ela não está ali no momento disposta, então, a estudar e refletir sobre os textos. Ela quer, então, impor aquilo que ela estudou e você aceita. Na verdade, uma mão única, né? Eu estou aqui, eu sou uma pessoa estudada, consagrada, descobri essa nova luz e vocês aqui vão, então, aceitar essa nova... Para nós apareceu, não só apareceu, como se concretizou dessa forma. E aí, ele também nós paramos de ir lá e ele também dificilmente se reunia conosco. Ia ainda algumas vezes ali no IAG, mas muito restrito, ou quando tinha alguma visita, mas não participava mais da comunhão, assim, o partir do pão conosco, não mais. Quando ele nos procurou, ele veio aqui em casa, o Valdomiro estava em casa e participamos juntos. Eu acredito que nós fomos uma das primeiras pessoas, se não as primeiras pessoas que ele conversou. Ele apresentou para nós um texto da Bíblia e um texto do Espírito de Profecia. É claro que ele estava no começo, ele ainda não havia construído completamente o seu raciocínio, ele ainda estava estudando sobre o assunto, mas ele veio nos procurar para ver o que nós achávamos disso. E tanto eu quanto o Valdomiro, nós não nos fechamos como se fosse... Nós não rejeitamos assim de primeiro, não foi isso que aconteceu. Nós... Embora a gente tenha dito, desde essa primeira reunião, que eu acreditava que isso seria uma grande distração da mensagem, que nós, como Israel espiritual, nós já temos uma tendência às obras para nos valermos diante de Deus. Sim. E então agora ele levantaria, ressuscitaria um monte de coisas que são coisas externas. Então eu tive receio disso. Mas eu disse para ele, eu vou estudar, eu vou procurar textos do Espírito de Profecia, se há alguma coisa, e venho pesquisando, estudando e levantando textos durante esses 2 anos, praticamente 2 anos, desde que ele veio aqui em casa. E no começo, tudo que eu encontrava ou que eu compreendia, eu comecei a mandar para ele. Eu escrevi 1 ou 2, talvez um texto, né? Uma mensagem mais longa, como forma de uma carta para ele. Mas fora outras mensagenzinhas que nós trocamos, não foi muita coisa. Por quê? Porque eu percebi que não houve esse considerar aquilo que eu trazia. Ele não considerava aquilo que eu trazia. Então, quando eu mandei coisas para ele dizendo, olha, é como você que tem 2 filhos diferentes. Se você tem um filho obediente ou se você tem um filho desobediente, o princípio da sua casa é o mesmo. Mas você vai ter regras diferentes para os 2. Porque são 2 filhos que têm disposições diferentes. Nós hoje, como povo de Deus, como filhos de Deus, nós temos quantas 1000 páginas escritas para nós? Quer dizer, a mensagem de saúde nossa é lá atrás, a mensagem que foi dada a eles, ou a nossa mensagem de saúde é muito mais aprimorada? Sim. Então eu disse, olha, nós temos os nossos estatutos e juízos, que está no Espírito de Profecia. Sim. Aquilo que está lá atrás era para aquele povo naquela época, eram como coisas que faziam sentido naquele contexto, inclusive numa teocracia também, porque tinha a questão de apedrejamento. Sim. Então, eles, como um país, eles poderiam sim colocar suas leis ou não. E os outros países, eles respeitavam. Hoje, o exemplo, o país muçulmano. Eles ainda fazem isso com as mulheres. Agora, a gente aqui consegue interferir lá? Não, eles conseguem seguir isso. E outra coisa que ele, às vezes, colocava, então você está falando assim, Carol, e o sábado?
Mas quando foi dado os 10 mandamentos? Foi dado lá para Moisés? Quando foi dado? Foi dado no Éden. Sim. Então, olha, Abraão não precisou seguir isso. Enoque não seguiu nenhum desses estatutos e juízos que foi dado para o povo. Porque ele era filho da escravidão? Enoque não era filho da escravidão. E a gente vê que na vida de Enoque, que Ellen White até cita, né, o que é exigido de nós hoje é o quê? Uma transformação do quê? Do caráter, daquilo que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Né? Justamente essas coisas. Todo esse raciocínio nos parece muito lógico, mas eu não fechei meu coração, mas eu enviei essas considerações, era aquilo que as impressões que eu estava tendo do que ele havia trazido e de que não fazia sentido, e eu enviei para ele. Ele simplesmente respondeu, você está racionalizando. Não houve assim, olha, Carol, interessante, eu vou considerar alguma coisa, mas será que isso não é racionalizar? Então, ele não tem sabedoria para guiar esse tipo de situação. E aí, eu perguntei para ele o que ele faria em relação a apedrejamento, por exemplo. Ele disse que, no caso, seria exclusão. Aí eu falei para ele, isso é racionalizar. Apedrejamento é apedrejamento. Tudo, se a gente vai seguir tudo ao pé da letra, é o quê? Tudo. Pois é. Eu falei, isso é racionalizar. Então, se for para obedecer tudo, é tudo. A não ser os sacrifícios do cordeirinho, porque aí, para todos nós, estava tão claro que Jesus Cristo, quando morreu, o tipo encontrou o antítipo. Só que a gente nunca nós atentamos que essas outras cerimônias, o ficar se lavando, também apontava para Cristo. Sim. Também representava a obra que Jesus Cristo, por exemplo, a circuncisão. O que Jesus quer hoje de nós? A circuncisão do coração. Então, sim, como é que os apóstolos entenderam que a circuncisão havia passado? Que era o rito mais importante de toda a cultura ali judaica. Ninguém podia participar das outras cerimônias sem ter passado pelo rito da circuncisão. E, no entanto, de repente, Paulo vem e escreve, circuncisão não é nada. Sabe? E, no entanto, agora nós aqui, nos últimos dias, estamos levantando uma mensagem que passou. Sim, perdendo o foco. E uma coisa, Vânia, que eu fico muito entristecida é justamente com a forma do Daniel de levantar essas questões dessa forma um pouco sarcástica. Olha, então quer dizer que você não quer tomar banho? Então quer dizer que você quer manter relações sexuais com a sua esposa, com o seu marido, quando você está no ciclo menstrual? Então acaba confundindo as coisas. Então você quer encostar em uma coisa suja, em uma coisa, e não quer lavar as mãos? Não se trata disso. A única quem de nós vai encostar em sangue, por exemplo, e não vai lavar as mãos? Sim. Agora, o que é que nós estamos dizendo que passou? Não é o estar limpo. A limpeza do corpo é algo importante. O que a gente está dizendo que passou é essa questão assim, Vânia, você encostou em alguma coisa, agora você está imunda. Sim. Por não sei quantos dias, ou até à tarde. Esse tipo de cerimonialismo queria ensinar algo para eles naquela época. E hoje não é necessário esse tipo de coisa. Então ninguém está dizendo que nós não queremos tomar banho, que nós queremos nos tatuar, fazer um monte, comer carne de porco, esse tipo de coisa, sabe? Não é isso. Nós estamos falando daquilo que era tipo, que era sombra. Então, assim, desde o começo a gente foi percebendo algumas coisas, tentando conversar algumas coisas, e eu assim, do fundo do meu coração, ele não está fazendo isso de propósito, mas eu acredito que soa uma desonestidade, os comentários que ele tem feito, sabe, das pessoas que rejeitam. Então quer dizer que você não quer tomar banho. Ah, então tatuagem pode. Parece desonestidade intelectual, sabe? Sim. Porque uma tatuagem, que simbolismo isso tem, Vânia? E o porquê foi pedido para eles não marcarem o corpo? Por que foi pedido para não marcarem o corpo? Porque quem era dos países vizinhos, o que eles faziam em adoração aos outros deuses? Pois é. Marcavam o corpo. Então, é algo... Hoje, a gente nem vê quase isso. Ainda tem, né? Eles fazem, mas não é de forma geral. Antigamente, não. Quando você via, principalmente os sacerdotes, eles tinham o corpo todo marcado, era tatuado. E Deus falou, eu não quero que vocês façam isso. Sim. Precisou ensinar isso. No mesmo nível das outras coisas, então, como você está falando, Carol, acaba sendo desonesto e você vem com um argumento, mas você não responde.
O certo não é você falar assim, ah, mas e a tatuagem? Não, vamos estudar o que prevaleceu, o que passou. E tem aqui nesse livro Primeiros Escritos, ela fala lá quando Paulo aceitou a Jesus, ele começou a pregar, e os judeus se enraiveceram, por quê? Porque Paulo não praticava mais, além de não praticar, estava incentivando eles também a não praticar as formalidades, os ritos e as ordenanças. Veja que as formalidades, porque às vezes, não, mas é ordenança que tem diferente de ordenança e faz aquela confusão, mas esse sistema judaico antigo, ele caiu. Esse sistema caiu. Uhum. E aí às vezes a gente fala assim, igual eu perguntei, né, uma vez para o Daniel, eu falei, mas e as cidades de refúgio? Porque elas não eram ritos, não eram sacrifícios e não eram ordenança, era um estatuto perpétuo. Onde está a cidade de refúgio? Então nós vamos racionalizar, e a cidade de refúgio ela tinha um fim em si mesmo, como você disse. No Desejado fala que a cidade de refúgio representava Cristo, que era o nosso refúgio. Olha só que perfeito. Então, as outras coisas, a nossa limpeza, quem é que pode, a água, quem que pode nos limpar? Somente Jesus, a água da vida. Então, tudo que era feito naquele antigo sistema era para os judeus eles verem a santidade do nosso Deus, era para eles voltarem a aprender. Então, tinha um objetivo? Tinha. Por que não foi cobrado isso de Enoque? E muita coisa só fazia sentido justamente por serem uma nação, um país, uma teocracia, Exatamente. Uma cidade de refúgio. Agora nós estamos espalhados por todos os lugares. Onde é a nossa então, cidade de cadê refúgio? a nossa cidade de refúgio? E é um estatuto perpétuo. Jesus Cristo. Exatamente. Para todos os povos. Por que não circuncidamos? Porque a irmã White escreveu que não é para circuncidar? Porque Paulo escreveu que não é para circuncidar? Agora entenda, por que ele escreveu que não é para circuncidar? Porque tinha caído. Porque tinha caído. Jesus o rito mais importante havia caído. E se a gente for pensar na questão da circuncisão, ela tem um benefício tão grande na saúde da mulher, porque o menor índice de câncer de colo de útero é nas mulheres que são judias, né? Então, se a gente for... Não, mas ainda tem um fim, que é uma questão de saúde ainda, né? Sim. Mas o quê? Mas acabou. como ritual, como quem quer fazer esse tipo de coisa, faça, mas não mais como algo imposto. Exatamente. Como um ritual, uma cerimônia, algo imposto. E inclusive que se você não cumprir certos rituais, certas cerimônias, você não vai ser protegido. E os anjos não estarão ao seu lado, e você vai receber as pragas sobre a sua cabeça. E você é um rebelde, e você é um rejeitador de luz. Ou seja, são muitas acusações feitas com base em coisas externas. Sim. Sendo que aquilo que Deus espera de nós hoje é as coisas do coração. Uma obediência se mostra de forma externa, mas ela começa no coração. A circuncisão é do coração. A purificação é da mente, Sim. dos pensamentos e dos sentimentos, que é o nosso caráter moral. Então veja, todas essas coisas, nós tentamos conversar no começo e eu percebi que não havia abertura e que tudo o que eu apresentava depois era abordado de forma pública, em um vídeo, contestando. Então eu percebi que não houve, olha, ele não está, eu entendi, ele não está disposto a ouvir. Quando ele veio aqui nos procurar em casa, eu pensei que ele estivesse sendo humilde em procurar os irmãos. Ele falou que ia conversar com mais irmãos e eu pensei, louvável esse tipo de coisa. Depois eu compreendi que ele não nos procurou para considerar mesmo a nossa opinião. Ele estava apenas cumprindo um formalismo. Porque no espírito de profecia foi escrito, quando você tem uma nova luz, você precisa se aconselhar com os irmãos. Ele não ia se aconselhar na associação, Sim. com os pastores da associação. Porém, ele entendeu que ele precisava se aconselhar com os irmãos da verdade presente, amigos. Nós estávamos levantando a mesma bandeira, a mesma verdade, até então. Sim. E então ele percebeu isso e ele buscou os irmãos. Mas depois eu entendi que foi por puro formalismo. Ele jamais considerou nos ouvir e não nos deu tempo de oportunidade, eu digo, oportunidade de estudar, porque desde o começo ele foi lançando tudo de forma pública. Sim. Então, as respostas, né? sim. E aí por isso que nós achamos necessário gravar esse vídeo para as pessoas saberem o que realmente aconteceu. Talvez seja necessário que as pessoas saibam o que foi colocado de ambas as partes, porque dá-se a impressão, poxa, vocês rejeitaram Daniel, que tipo de cristão você é, Carol? Algumas você pessoas professa dizem a verdade assim, presente, mas você não tem coragem de ir na casa dele? Na casa dele? Por que você não ora por ele? Vai orar por ele. E as pessoas,
elas não sabem que nós estamos em oração, que nós ficamos angustiados, jejuando e entristecidos. O nosso amor pela família Silveira não arrefeceu. Sim. Permanece o mesmo, a nossa preocupação, a nossa ansiedade por eles, a nossa angústia, a minha angústia de entender que eles estão sozinhos. A Betsy sozinha, isso me causa angústia, mas não foi uma escolha nossa, foi uma escolha que eles fizeram. E até na questão do questionamento, quando a Betsy colocou lá a experiência que viu os dois rapazes que estavam lá, viram uma anja, né, de véu, e as pessoas comentaram, mas não comentaram a criticar a vida dela, mas comentaram de pôr em dúvida se isso era realmente de Deus. Então, nem esse tipo de liberdade há entre nós. Porque assim, se eu tenho uma manifestação sobrenatural, e eu vou então e trago para você, Carol, quem é você para dizer que isso aqui não é de Deus? Se eu estou dizendo que é. Então, não há esse tipo de liberdade entre nós. E isso é ruim, porque Satanás ele consegue se aproveitar, e quanto mais ele consegue isolar a pessoa, mais ele consegue trabalhar. Desvirtuar. Porque as pessoas que antes poderiam falar, olha, mas esse caminho, e apresentar algumas coisas, agora não estão mais lá. Por quê? Porque o lar está fechado. Sim. Então é uma oportunidade para a semente ainda avançar. E nós, irmãos, nós temos que provar, sim, todos os espíritos. Sim. Se alguém chega para mim e fala, Vânia, houve uma manifestação sobrenatural, eu tenho sim, irmãos, biblicamente para que provar se aquilo é de Deus ou não. Sim. Isso eu não estou atentando contra a sua pessoa, não é contra você, mas é contra aquilo que se manifestou. Eu tenho que saber se é de Deus ou não, senão nós vamos ser enganados tão facilmente. Poxa, toda manifestação sobrenatural que acontecer e que a pessoa disser que é de Deus, a gente se esquece de que Jesus já nos disse, olha, Satanás ele se apresenta como um anjo caído, é isso? Não. É como um anjo de luz. Um anjo de luz. Senão não engana ninguém. E a gente pensa que isso só acontece com os outros? Não. Ou isso pode acontecer comigo também? Pode aparecer Satanás como um anjo de luz para mim e eu me encantar tanto a ponto de pensar que realmente é um anjo iluminado. Então, nós todos estamos passíveis de que aconteça algumas coisas nesse sentido, principalmente agora nos últimos dias. Então, eu preciso desconfiar das minhas experiências sobrenaturais e dos outros também. Agora, se eu fico buscando esse tipo de coisa, crendo nesse tipo de coisa, é esse tipo de coisa que vai me sobrevir. Sim. E Satanás sabe, se nós temos a tendência para nos impressionarmos com ou sonhos, visões, né, entre aspas, ou algo sobrenatural, fique certo que ele vai te responder nesse nível. Não se assuste, porque ele vai vir exatamente nessa forma. O que as mulheres têm comentado a respeito de quando elas usam véu, quando elas vão nessa, eu quero usar esse véu, olha, me disseram que eu vou ter uma experiência sobrenatural. E elas têm essa experiência sobrenatural. Sim. Aquilo que nós vamos buscar, veja, o Senhor Deus, ele pode nos proteger no terreno do Senhor. Quando encantado. Nós saímos e pisamos em terreno encantado, o inimigo pode se revelar também. Sim. Então é isso que tem acontecido. E eu busco a vezes revelação do inimigo. Nos comentários, quando foi proposto do véu, foi até triste de ver quantas irmãs colocando ali. Realmente eu fiz a experiência do véu e foi assim fantástico. Eu senti Jesus perto de mim, mais perto dos anjos. Irmãos, ou irmãs, né? Se a gente for usar um véu para sentir que Jesus está perto de nós, nós estamos então muito facilmente sendo enganados por Satanás. Porque basta você usar um véu, não precisa nenhum anjo aparecer, porque com o véu ele está conseguindo propagar esse engano que você precisa sentir. E Ellen White fala que os nossos sentimentos eles não são seguros, que vai ter momentos que nós vamos sentir que Jesus não está conosco, mas nós vamos ter que crer pela palavra de Deus que Ele está. Sim. É esse o nosso teste, né? A nossa prova de fé. Então eu não preciso sentir nada de diferente, porque isso a gente dá margem, hoje é o véu, amanhã pode ser outras coisas, né? Essa semana nós ficamos sabendo de uma igreja adventista que tinha, eu não vou me lembrar exatamente dos termos usados, mas eu me lembro do que aconteceu. É uma igreja que um dado momento no culto, eles ligavam as águas batismais, eu creio que talvez seja como uma cachoeirinha, alguma coisa caindinho, ou era uma parede de água, eu não me lembro exatamente o que era.
era algo com as águas. E eles ligavam essas águas e chamavam as pessoas, era a experiência das águas, chamavam as pessoas da igreja para vir à frente e orar. Isso, no começo, eu acredito que poucos perceberam que havia um misticismo nisso. Mas depois ficou claro, porque houve um caso em que ou era uma moça, um rapaz que estava doente, estava no hospital e havia saído do hospital e precisava das orações, e uma irmã da igreja falou, liga água, urgente liga água para a gente ir lá orar. Ou seja, ficou, você entendeu? Uma ligação mística com essa água. Quer dizer, o que tem essa água, Vânia? Nada, né? Nada. Quer dizer, eu preciso que a água seja ligada para eu me achegar ao Senhor. E para eu, então, sentir que algo está acontecendo, eu preciso dessa coisa visual, a minha mente precisa estar ali atrelada a essa coisa tão superficial. Quer dizer, eu preciso daquilo para eu me achegar ao Senhor. A questão do véu é a mesma coisa, é um misticismo. É um misticismo, é um espiritualismo dentro da igreja. E o Daniel, ano passado, ele publicou no canal dele do Telegram, acho que no final do ano, nós estávamos em São Paulo, sobre o mitzvah, que é o véu que a mulher judia ela usa. E ali estava um rabino falando, né, lendo lá a Torá, e aí uma mulher se apresenta e ela reclama, talvez eu não lembre tão bem do contexto, mas não incentivo também a assistirem. E ela fala que por que as mulheres árabes estavam dando filhos para os seus maridos, e ela, que era uma mulher judia, ela não estava dando filho. E ela estava sem véu, numa reunião ali. E ele faz o desafio, lê as várias bênçãos lá, da questão dos filhos, das mulheres lá, né, israelita, ele lê lá, e ele faz um desafio para ela. Se ela aceitasse, então, a usar o mitzvah, que a vida dela ia mudar. E ela ali no meio de todo mundo, ela foi e aceitou. E aí depois esse mesmo rabino, ele aparece, então, e trazendo, então, o testemunho dessa mulher, que quando ela começou a usar o véu, então as pessoas, ela foi criticada pela família, ela foi criticada pelos amigos, ela foi criticada por todo mundo, até pelo esposo. Mas ela permaneceu. E um ano depois, para a surpresa de todas, um filhinho no braço. Um filhinho no braço. Então, queridas, esse é o tipo de coisa que nós vamos nos envolver. Então, isso me lembrou, não colocando de forma pejorativa, mas é porque eles não conhecem essas igrejas hoje que são pentecostais, e elas não têm o conhecimento da palavra de Deus. E lá, o que prevalece lá? Os milagres. Sim. Então é algo que você, vem aqui, você não pode ter filho, então faça isso que você vai. Você não tem dinheiro. Então, olha que nível, Carol, que nós estamos chegando, isso é muito grave. Vânia, Satanás, ele sempre adapta as coisas para enganar o povo de Deus. Então, olha, eu sempre imaginei dentro da minha mente que o fanatismo fosse essas coisas estridentes. Sim. Espiritualismo, essas coisas sobrenaturais estridentes. Que a gente ia conseguir identificar, caiu no chão, rodopiou e fez todas essas coisas assim, e cair, e todas essas manifestações ruidosas. E a gente vê que não é bem assim. De forma sutil. Sutilíssima. Muito sutil, com algum contexto por trás. E aí, outra coisa que a gente também está percebendo, né? Faz um esforço tremendo para adaptar o espírito de profecia para essa nova visão. E algumas coisas chegam até a ser desonesta a forma como é colocada. Então, se a pessoa ela não tem um pouco de estudo, ou seja, ela não se aprofunda com Deus em oração, ela acha que é isso mesmo. Sim. Como as pessoas no nosso meio, elas estão achando que é isso mesmo. Não, mas olha o texto do Espírito de Profecia. Mas quando você vai ler o contexto todo, ele não está dizendo aquilo. Uhum. Mas aquele pedacinho coube na sua visão, então você recorta e você coloca aquele pedacinho. Sim. E se é uma nova luz, outra coisa também, né, que a gente se questiona, se é uma nova luz, se a Ellen White não teve, por que é então que vocês estão tentando colocar a luz que a Ellen White teve nessa nova luz, como se ela estivesse aprovando? Então veja a incoerência que acaba... Quer dizer, então não podia ter nenhum texto do Espírito de Profecia para validar a nova luz, visto que ela não teve luz sobre a nova luz. Então, e se ela teve, por que ela não cumpriu? Se ela teve, ela não cumpriu.
Então há um problema grande nisso. E aí a gente pode chegar até o contexto, olha, isso dá um precedente tão grande que as pessoas que chegam a esse conhecimento, elas podem dizer que Ellen White foi falsa profetisa, porque se ela teve uma luz que ela mesma não conseguiu cumprir, e todas as outras luz que ela teve, a questão da reforma de saúde, a questão da moradia, ela foi obediente, e por que essa ela não foi? E aí uma outra coisa também que eu sempre fico analisando, olha, quando a gente diz o seguinte, mas aonde tem um texto do Espírito de Profecia sobre que nós deveríamos agora nos últimos dias guardar os estatutos e juízos? Não há, porque ela não teve luz sobre isso. Ok, aí quando a gente vai questionar alguma coisa, aí nos fazem o seguinte, olha, me apresenta um texto do Espírito de Profecia que diz que não é para guardar estatutos e juízos. Poxa, olha então, o precedente que a gente tá entrando. Tem que ser, não pode ser 2 pesos e 2 medidas. Sim. A irmã White não escreveu a respeito de tudo que é esquisitice que surgiria. Mas ela apresentou um firme fundamento para a gente conseguir reconhecer, identificar. Então, existe uma carta em que a irmã White escreve das pessoas que estavam olhando para o céu, com os olhos, orando, de olhos abertos, olhando para cima e queriam tirar os calçados para entrar no culto. E aí a pessoa usa essa carta para dizer, tá vendo? Ela estava falando dessas 2 coisas específicas. Mas se você ler a carta inteira de ponta a ponta, você percebe que ela estava falando dessas esquisitices e, inclusive, aí tem um momento da carta em que a irmã White escreve, se fôssemos guardar as coisas, eu não lembro exatamente as palavras, as coisas como eles, os judeus, no passado faziam, em que estado nós estaríamos hoje? Então ela fala aí de forma geral também, de coisas esquisitas também que surgiriam no futuro. Então ela não precisou escrever a respeito de tudo que é tipo de coisa que surgiria. Mas ela deixou um firme fundamento. O Senhor deixou um firme fundamento. Deus não deixou o seu povo sem luz. Então, por aquilo que aconteceu, igual quando a gente vai estudar Mensagens Escolhidas 2, né? Vocês aí também podem estudar, ele abre um leque, assim, é como se as escamas caíssem dos nossos olhos e que elas têm que cair mesmo. Então você consegue identificar coisas que você imaginava, pensava, né? Não, vai se manifestar dessa forma e na verdade vem de outra. Igual Eva. Eva sabia que Satanás ia se manifestar. Ela foi avisada, os anjos avisaram ela, Jesus falou para ela, mas ela não imaginava que seria onde? Numa cobra. No bicho mais bonito, no animal mais bonito que tinha no Éden. Então é a mesma coisa, Satanás vai vir para nós como anjo de luz. Usando a palavra. Nós não vamos reconhecer Satanás, a não ser com a iluminação do Espírito Santo e pela palavra, mas pela nossa própria sabedoria, nós seremos enganados também. Não há poder em nós para não sermos iludidos pelos poderes satânicos. Há poder em Cristo para nós não sermos enredados. Agora, Vânia, eu queria que a gente falasse um pouco também a respeito da Deise Escalante. Já tem alguns anos que ela também levantou essa questão de estatutos e juízos. Está no site deles. Aqui no Brasil, não sei, não houve muita aceitação em geral, mas tem sim algumas pessoas que são discípulos da Deise Escalante, que é uma falsa profetisa. Sim. Tem uns discípulos dela que têm visitado famílias adventistas, estiveram aqui em Capitólio visitando algumas pessoas e têm viajado por vários lugares, na Bahia, diversos lugares, difundindo também essa questão de estatutos e juízos, mesclando com as 3 mensagens angélicas. Algumas pessoas têm dado ouvidos, as pessoas recebem, por quê? Porque não tem sido revelado que são discípulos de Deise Escalante. Você conhece, você tem mais propriedade para falar sobre isso. Eu não conheci, não tive contato ainda, mas ouvi já de muitas pessoas que por onde esse casal tem passado e que tem sido feito assim um grande estrago, eu diria, um grande estrago. Lugares onde as pessoas estavam aceitando a verdade presente, que é a justificação pela fé, que é Cristo em nós, ou seja, restaurando a família, restaurando a minha vida pessoal, e eu agora passo a ser mansa e humilde como Jesus, restaurando famílias, casamentos, filhos, restaurando tudo, para que possamos ser instrumentos do Senhor, para que um povo esteja preparado. Aí vem esse casal visitando as famílias e derrubando tudo que foi construído. Queria que você contasse alguma coisa a respeito disso, o que tem sido dito, para que os irmãos ficassem alertados também sobre isso. É uma questão até bem delicada.
mas tem que ser pontuado. Por quê? Porque o discurso inicial que se é usado não acaba sendo um discurso honesto. Porque esse casal ele tem ido na casa das pessoas e colocado o texto do Espírito de Profecia. Eles inclusive têm como se fosse um painel, um banner, né? E misturam lá a questão das 3 mensagens angélicas e vai da escada que você vai subindo, faz assim uma confusão, mas parece que está organizado. Mas quando a gente vai estudar mesmo, aquilo não há coerência. E eles apresentam também como se fosse algo que eles têm estudado. Isso não é honesto, porque eles têm estudado, sim, mas aquilo que vem da Deise também. Então, o mais honesto seria vocês se apresentarem trazendo essa luz da Deise Escalante, para que os nossos irmãos não sejam enganados. Então, essa questão de estatutos e juízos, irmãos, a Deise teve uma visão sobre isso. Ou é visão, ou é sonho, ou é revelação, como eles queiram chamar. E mais uma vez aqui, nós não estamos pontuando a família na questão pessoal, mas a família na questão que eles estão ensinando, que não procede, então, conforme diz a Bíblia e o Espírito de Profecia. Então são experiências também, eles também se baseiam muito em experiência, ou seja, a minha experiência. E esse tipo de experiência, irmãos, isso não é seguro. Porque esse tipo de experiência não é a experiência que Cristo quer fazer em nós, é diferente. A experiência de Cristo na nossa vida, ela há de produzir frutos. E aqui não é um julgamento, mas tem que haver frutos. Tem que haver, assim como foi a primeira e a segunda mensagem angélica, eles estavam então pregando para um povo para que ele se arrependesse e produzisse o quê? Frutos conforme a profissão de fé. Se aceitou a Cristo, tenha frutos daquilo que você fez. E às vezes a gente pensa que o fruto é essa obediência externa. Mas primeiro de tudo, o fruto é o fruto do Espírito. Isso. É o fruto do Espírito. Eu posso muito bem ter feito reforma de saúde, reforma no vestuário. Agora, as pessoas querendo obedecer estatutos e juízos podem estar com véu, com saia, com tecido, acho que de um tecido só, 613 coisas. Se elas não tiverem o amor de Jesus, sim, não é o amor humano, é o amor de Jesus, domínio próprio, mansidão, a fé, todo o fruto inteiro do Espírito. Sim. Se não houver isso, do que adiantou? Nada. Então as pessoas estão apresentando que o fruto é usar o véu, é usar a barba, é vestir tal coisa, é usar um mesmo tecido, é você praticar os rituais de purificação, é você não sentar quando você está no ciclo menstrual ou com alguma coisa. Dorme em quarto separado, põe um banheiro dentro do quarto. Fazer tudo isso aí é o fruto. Isso é um falso ensinamento, isso é outro evangelho, isso é outra plataforma. Outra plataforma. Acabou de colocar uma outra plataforma, apresentou um outro evangelho. Quer dizer, esse é o evangelho que vamos dar ao mundo? Então, esse é a norma alta. E eles colocam como se fosse, olha, então é que vocês pularam lá para a justificação pela fé. Vocês pularam. Não, vocês têm que voltar. Então, nós hoje temos uma norma alta. Qual é a norma alta? 613 estatutos. Não é igual ao dos judeus, como foi apresentado, né? Mas são 613. Então, a norma alta é que agora, pelo poder de Cristo, você vai cumprir, então, esses 613 estatutos. Olha, Vânia, isso é tão rasteiro. É tão rasteiro, porque a norma alta é um espírito manso. Sim. É um coração... É como Cristo Jesus. Essa é a norma alta. Olha o sermão que Jesus pregou, o sermão da montanha. Ele passou por alto todas as formas externas, todo o cerimonialismo, nulo. Ele não tocou nesse assunto. Ele falou, bem-aventurados, olha, veja lá as bem-aventuranças. Ele passou por alto. Vânia, ele mencionou coisas profundas, coisas do coração. E, inclusive, ao explicar a lei de Deus, que é os 10 mandamentos, quando ele explicou a lei de Deus, ele colocou profundidade. O que é não matarás? Olha, se você sentir ódio do seu irmão, você já matou. Se você olhar para uma mulher, você já adulterou, com olhos impuros, né? Você já adulterou. Ou seja, o que Jesus apresentou? Qual era a mensagem dele? A espiritualidade das coisas. E não a forma, né? Não os a rituais. Forma.
E para nós que somos seres humanos, nós somos tendenciosos a... então é 613... As pessoas prontamente, então eu vou fazer isso, porque é algo que você pode fazer com a sua mão. Mas a sua irritabilidade com os seus filhos, ela permanece. A fidelidade em casal. A fidelidade em casal, a cortesia. Cortesia, Vânia. Entre um e o outro. Cadê? Não, mas nós estamos no processo, Carol. Ué, mas esse processo... Aí quem que está pulando as etapas? Se esse processo você está conhecendo antes e agora que está vindo essa norma alta depois, por que esse processo não deu frutos na nossa vida? Agora olha só, Vânia, Deus derrama uma nova luz quando já foi obedecida a outra, Exato. né? A luz presente. Então veja, se a luz presente em 1888 era Cristo em nós, e hoje já é os estatutos e juízos, que é uma luz superior, é uma norma elevada. Então já tinha que estar vivendo o Cristo em nós. E viver o Cristo em nós, o fruto principal é o Espírito de Cristo. É mansidão, humildade, abnegação, não se irritar, não guarda ressentimento nenhum, não há mágoa, morreu para o eu, morreu para o pecado. O eu não existe mais. Não existe mais. Então isso tem que estar sendo vivido. A fisionomia de Jesus, Sim. a gentileza de Jesus. Confrontada, então você não vai reagir, então que as 7 pragas vão cair sobre você, você está sujeito a doenças. Olha, isso é a norma alta que Jesus está... Olha como as coisas estão... Então não faz sentido, sabe? Sim. Não faz sentido. Então, pela ineficiência, por não estarem conseguindo viver o Cristo em nós, o Cristo em mim, aí eu fico buscando coisas externas. Você percebe que isso é negar o próprio Jesus? Negar Jesus, e você também nega a eficiência da justificação pela fé, da verdadeira. Na verdade, essa nova luz de hoje, chamada nova luz, é uma negação da verdadeira luz presente. Exato. É uma negação. Porque aí você vai ter tantas coisas que você vai cumprir, que é como se Satanás fosse sufocar a sua própria consciência. E você vai achar que por você fazer tudo isso, você está alcançando a norma alta. Mas você sabe lá no fundo o quanto ainda falta para ver então Cristo em nós. Porque todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Mas é que quando a gente se depara que essa luz que Deus deixou para nós, que o nosso orgulho ele tem que ser jogado no pó, ou seja, o nosso eu, a Vânia, não pode mais existir. Quando meu marido me confronta, eu não posso mais responder. Quem tem que responder? É Jesus que tem que responder por mim. Quando os meus filhos, então, eles me irritam, tirariam a minha paciência, ali não pode mais ser eu. Então, essa é a norma alta. Essa é a norma alta. Você Agora, pode estar, olha, privada, Vânia, você pode estar de luva, de véu, de qualquer coisa, passando por rituais de purificação e se irritando com seus filhos. Exatamente. Ou com pensamento de mágoa, com pensamento ódio, de mágoa. Contra as pessoas que agora não estão aceitando. Ou você acha, se sentindo perseguido, se sentindo rejeitado. As pessoas são todas maledicentes, então porque um grupo de pessoas resolveu questionar se o que está acontecendo vem de Deus ou não, todos nós agora então somos maledicentes, né? Então você questionar se a luz é verdadeira ou não é ser maledicente. E isso é triste, porque muitas vezes eu também cheguei a pensar que eu não poderia comentar que eu estaria sendo maledicente. Mas olha, o fruto que isso, a gente nem imaginava, Carol, que o que começou infelizmente aqui em Capitólio ia se estender dessa maneira. Então, muitos de nós, irmãos aqui da Verdade Presente, todos nós achamos que, não, mas para quê? Eu vou ofender o irmão, já apresentei, mas... E aí, a gente foi deixando isso se avolumar e está nesse nível. E agora a gente sabe também que com esse casal, nós estivemos também, eu e meu esposo, na casa deles, há 7 anos atrás, e foi tentado apresentar para nós essa questão da desescalante naquela época. E eu e meu esposo, a gente conseguiu identificar claramente que aquilo ali era uma falsa profetisa. O Daniel, inclusive, postou no canal dele sobre a desescalante, a questão da falsa profetisa. Né? O curioso é o seguinte, que recentemente, eu não lembro exatamente de todos os pormenores, talvez você me ajude a lembrar. A Betsy estava procurando receber luz sobre como guardar os estatutos ali de Levíticos 15, não foi isso? E uma família esteve visitando, um casal esteve ali visitando eles lá no IBC
e disse, olha, nós já guardamos isso há alguns anos, eu posso te ajudar. Há 4 anos, não é? E é esse casal instruído pela Deise Escalante. Sim. Camila e Vinícius, não é esse o nome deles? Então, eles estiveram... Então, quer dizer, a gente nunca imaginaria, a gente pensou que surgiu como o Daniel. Na verdade, não. Na verdade, isso surgiu como a Deise Escalante, quer dizer, ela ressuscitou isso nos nossos dias já há alguns anos. Isso foi ressuscitado por ela. Sim. E tem sido trazido aqui no Brasil e difundido aqui entre as pessoas próximas a nós pelos discípulos da Deise Escalante. Então, ela estava na casa da Betsy e ela instruiu. Quer dizer, a instrução que a Betsy teve veio de quem? Da Deise. Deise Escalante. Sim. Se a Betsy sabe ou não, eu não sei. Sim, a gente não pode dizer. A gente não pode dizer que saiba, mas veio da Deise Escalante. Então, quão perigoso é isso? Então, quando as pessoas vêm, irmãos, ela apresenta assim para nós. Eu estou estudando, geralmente quando é algo muito assim, muito diferente, nunca a pessoa estuda sozinha, dificilmente, sempre vem outras ideias e outras pessoas que colaboram para isso. Então aqui nós não podemos dizer que o Daniel é um seguidor da Deise Escalante, mas ele está caminhando, talvez sem saber para as mesmas coisas que a Deise Escalante, ela já revelou há 4 anos. Então será que não é um momento de se pensar? Ah, Vânia, mas o diabo ele traz 90% de mentira, né? Não, 90% de verdade, 10% de mentira. Mas é um espírito a ser provado. Se é algo já duvidoso, ele mesmo, você mesmo, Daniel, rejeitou isso assim que a Deise Escalante, ela se pronunciou, começou os vídeos dela, ele imediatamente reconheceu, e agora o porquê não reconhecer, né? Indo cada vez mais longe, rejeitando pessoas, rejeitando textos, rejeitando a luz. E Deus usa os servos deles. Às vezes você não fica esperando um anjo vir do céu, porque ele pode vir mesmo. Como Paulo diz, né? Se um outro anjo vir do céu dizendo outro evangelho, seja anátema. Sim. Então, é a palavra de Deus, é aquilo que está afirmado na palavra de Deus que é a nossa firme plataforma hoje. Não são as experiências sobrenaturais, não são os sonhos sobrenaturais, as visões sobrenaturais. Essa não é a nossa firme plataforma. Então, quando nós somos deparados com esse tipo de situação, nós devemos receber essas pessoas bem, mas não em nossos lares. Porque nós nos colocamos em risco de sermos também enredados. Porque não há segurança, agora que vocês sabem, de falar, não, eu vou receber na minha casa para aceitar aquilo que vai ser colocado. Você pode ser enganado, sem dúvida nenhuma, né? Por exemplo, quando o Daniel procurou aqui a mim e o Valdomiro conversou com ele, mandou uma mensagem para ele falando do perigo, falando que não via luz em nada, absolutamente nada disso. Então, olha só, o Daniel mandou uma mensagem para o Valdomiro dizendo, então, a partir de agora eu não divulgo mais os livros do seu canal, vocês agora estão sujeitos a doenças e vocês não têm mais a proteção de Deus sobre vocês. Você já pensou uma coisa dessa? Quer dizer, os livros que o Valdomiro publica são a mensagem da justificação pela fé, Jesus Cristo vivendo em nós. Então, quer dizer, o que é isso? Uma nova luz que rejeita a velha. Então, ou mistura as coisas. Isso eu não tenho nem palavras. Eu não tenho nem palavras para descrever esse tipo de atitude. Sim. Eu não consigo descrever esse tipo de atitude. Eu só consigo me chocar. Isso me choca ainda. E, Carol, isso a gente não trata nem com as pessoas de fora. Quando você está apresentando a luz para ela, nós sabemos que Jesus vai voltar, que vão vir as 7 pragas, a gente apresenta todo esse estudo. Mas se no final do estudo ela fala, Vânia, eu não aceito, eu não vou falar para ela, então tá bom, você vai participar então das 7 pragas. Isso não é o Espírito de Cristo em nós. Verdade. Então você quer que a pessoa venha por quê? Por medo? Então agora, tá vendo? Agora você vai ser sujeita a isso. E isso parece um misticismo, Deus não trata a gente dessa forma. Então o que é? A gente está querendo ameaçar as pessoas para que elas aceitem por medo? Esse seria uma boa motivação? Ou você aceita para receber uma bênção, para ter uma experiência sobrenatural, para ver um anjo, para ficar grávida. Então é porque eu quero ter cura, eu vou colocar esse véu, eu vou colocar luva, eu não vou mais sentar em lugar nenhum, eu vou dormir em quarto separado, porque eu quero ter saúde. Então, e vai ficando uma coisa tão absurda. Então, ou é para eu obter bênçãos sobre mim, o que é um motivo egoísta, Sim. Ou então eu jogo praga sobre as outras pessoas. Então a pessoa tem que obedecer ou para querer receber uma bênção ou por medo. Onde está a motivação que é o amor? Eu sei que no discurso está
Queridos irmãos, por favor, eu sei que no discurso das pessoas que pregam estas coisas está parece a justificação pela fé. Fazer isso por amor, é porque nós queremos obedecer. Parece que está assim a motivação. Mas quando você observa bem e você se aproxima da explicação dada, você percebe que a motivação ou é receber algo em troca da minha obediência, ou então é por medo. Eu quero ter saúde, eu preciso ter, ou eu preciso de uma cura. Então eu tenho que usar, porque senão eu vou ficar doente, as pragas do Egito vão cair sobre mim. E eu vou ficar com a doença que os egípcios tinham, vai cair sobre mim. Então, ou é porque eu quero a bênção, ou é porque eu estou com medo. Então não é uma boa motivação, não é assim. A motivação está completamente errada. E mesmo se não for isso, mas eles dão a transparecer isso. Justamente. Porque no canal dele também do Telegram, ele falou que as pessoas que estão rejeitando essa nova luz, elas estão sujeitas a 7 pragas. Justamente, foi falado então, isso. Então uma questão de ameaça. E Deus, ele não trabalha dessa forma. Então, Ellen White mesmo fala que se nós meditássemos no sacrifício de Jesus ou na vida de Jesus 1 hora por dia, ela fala que o nosso coração ele vai ser levado a Cristo por amor. Então, a forma de Jesus nos conquistar e nos trazer foi com as cordas do quê? De amor. Não foi com ameaças. A ameaça faz parte das consequências, mas Jesus ele quer nos livrar das consequências. Então, ele nos enreda com o quê? Com amor, com sacrifício. Por isso que ele veio morrer por nós, né? E eu, quando for levantado, da terra, todos atrairei a mim. Então não vou atrair vocês para vocês receberem a bênção, para vocês terem medo, ou por medo das coisas ruins que vão acontecer. Não, é por amor a mim. Então veja, toda a mensagem, na verdade, precisa apontar para isso, a motivação precisa ser essa. Sim. Então o nosso alerta que nós fazemos, olha, existem muitos enganos por aí, muitos. A vara do pastor, que é um movimento que os davidianos, né, que é inclusive mesmo, eles não gostam de ser, eles dizem que as pessoas estão confundindo da vara do pastor com os davidianos. Mas se você for estudar toda a história, você vai ver que está assim, é a mesma coisa. Então são coisas assim que têm surgido que são tão absurdas. E você veja, esse movimento surgiu com um falso profeta. Sim. Então veja, sonhos, visões, pessoas dizendo que tem o dom de profecia, ou que Deus conversa com elas por meio de sonhos e visões. Isso é muito perigoso. Não confiem. Não há como confiar nestas coisas. A nossa confiança precisa estar firmada na palavra de Deus. E muito se diz o seguinte, olha, vocês ficam falando sobre a firme plataforma, o sábado, a questão da mortalidade da alma, ou imortalidade condicional, essas coisas que a irmã White disse que ela não se lembrava do que mais era marco antigo. E disse que Deus conduziu o povo para uma plataforma, uma firme plataforma da verdade. Daí as pessoas dizem, tá, mas depois disso não tem nova luz? Não tem mais nada? Veja, nada pode destruir isso que foi estabelecido como uma firme plataforma. Uma firme plataforma é uma construção finalizada. E a questão dos fundamentos e colunas da nossa fé é justamente aquilo que nos sustenta. Se você tira o foco disso, se você desmorona alguma dessas coisas, algum desses pilares, todo o resto desmorona. E veja só, o inimigo ele não vai chegar e detonar uma coluna da fé de forma escancarada. Ele precisa nos enganar, ele precisa levantar coisas. Vânia, você pode ver todos esses movimentos fanáticos, extremistas, esses absurdos que nós vemos na história, que aconteceram na história, mas todos eles, Vânia, foram tirados de textos torcidos da palavra de Deus, entremeados com milhares de textos, inclusive do espírito de profecia, tirados do seu contexto. E isso na época dela mesmo. Na época dela mesmo. Eles usavam o texto do espírito de profecia. Então isso não é um alerta para nós? Sim. Não, mas ele está citando a Bíblia. Mas escuta, má interpretação da palavra de Deus nunca aconteceu? Por isso que nós temos 40 mil religiões. Todos eles citam o quê? No tempo de Cristo Jesus. No tempo de Cristo Jesus, eles entenderam que Jesus era o Messias, estava entre eles e a profecia havia sido cumprida? Eles não entenderam. Má interpretação das Escrituras. Profundos conhecedores e não compreenderam. Agora nós não. Nós estamos livres disso. Que pensamento presunçoso da nossa parte. Aí é até mais fácil Satanás poder nos enganar. Justamente. A gente acha que jamais um texto,
nova luz viria carregada de textos bíblicos e do espírito de profecia. E outra coisa que falam, né? Que Deus não deixaria o nosso povo sem uma profetisa para os últimos dias. Ellen White foi a profetisa dos últimos dias. Porque, olha, teve quase 1260 anos que a igreja católica, né, que controlou, mas não houve um profeta. E ainda não deu 200 anos que Ellen White faleceu, e por que já teria que ter uma outra profetisa, né? Então, assim, olha o período longo da história que não houve um profeta. Teve os reformadores, Deus trabalhou com reformadores, mas não teve um profeta que teve essas visões e foi dando direcionamento. Só depois que essas igrejas, então, não rejeitaram a luz, aí sim Ellen White foi levantada, né? Sim, interessante esse pensamento. Então, o nosso objetivo aqui hoje não é falar das pessoas, não é questionar as pessoas em si, mas nós precisamos sim questionar o que tem sido levantado como nova luz, como algo relevante para os nossos dias. Não recebamos em nossas casas esses tipos de argumentos. Sim. Não ouçamos esse tipo de argumento. Vamos procurar verificar na Bíblia e no espírito de profecia com mais profundidade. Procure estudar sobre fanatismo, mentes fanáticas no espírito de profecia. Procure fazer um estudo sobre o motivo, por que a circuncisão, por exemplo, passou, como que os discípulos chegaram a essa conclusão. É um estudo interessante também a ser feito. Então, o nosso objetivo é alertar as pessoas. Muitas coisas estranhas estão surgindo. Muitas pessoas alegando que estão tendo sonhos e visões. Está, assim, assustador. Possessões demoníacas, né? Sim, possessões demoníacas. Muita manifestação maligna nos lares das pessoas. E muita manifestação, assim, aparentemente sobrenatural, dizendo que vem da parte do Senhor. Então, esse tipo de coisa tem acontecido. E nós precisamos cuidar. Precisamos vigiar, estar vigilantes nesse momento da história que estamos vivendo, né, Vânia? E isso nos indica uma coisa, Carol, que possivelmente há um povo se preparando para Jesus voltar. Porque ela fala que isso ia acontecer prestes a Jesus retornar. Então a gente vê um mundo caminhando para isso, mas a gente vê a igreja, ou seja, que igreja? Um povo também caminhando para isso. Então essas manifestações sobrenaturais, curas, milagres, sonhos, visões, para nós, irmãos, para nós isso vai ser um teste, vai ser uma prova. Se nós vamos cair nessa prova ou se nós vamos falar, não, esse não é o Espírito de Cristo. Não vou ouvir, não vou argumentar e também não vou debater. Então, Jesus está pertinho de voltar. Há um povo prestes a entrar em Canaã, que esse povo seja nós. Que não sejamos tardios em reconhecer as obras maravilhosas de Satanás. Sim. São obras maravilhosas. Então, vamos nos preparar, vamos estudar mais e estudem esses contextos. Estudem esses contextos, é necessário para nós hoje. E eu tenho certeza que aquilo que Deus deixou de luz, aqui nós fizemos só um panorama, mas aquilo que está na palavra dele, no Mensagem Escolhida 2, é suficiente, muito claro. Né? Sim, realmente. Então é isso, só podemos desejar que o Espírito do Senhor guie os seus estudos, que você se debruce a estudar. Não podemos ser preguiçosos hoje, nesses dias em que vivemos. Nem acomodados. E acomodados, nem um pouco, nem indiferentes, nem acomodados, nem preguiçosos. Se você não tem o hábito de ler, de estudar, eu preciso lhe dizer, você vai ser enganado. Sim. Porque não há como. Os enganos se parecem muito com aquilo que é genuíno. Então, em nome de Jesus, vamos nos debruçar para estudar a palavra do Senhor, principalmente nesses temas de enganos dos últimos dias, essas questões de milagres, dos fanatismos, como já comentamos em outros vídeos também. E que Deus abençoe os seus estudos, a sua família, que Deus os proteja e os guarde de todos os males desses últimos dias. Os ventos de doutrinas estão soprando. Sim. Tudo que podia ser sacudido está sendo sacudido. Está sendo sacudido. Tudo aquilo que pensávamos estar tão firme, tão fixado, está sendo questionado por essas mentes que estão em busca talvez de novidades. Então, vamos manter os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, vamos manter os nossos pés firmados na firme plataforma que o Senhor nos guiou na experiência passada. A nossa experiência de hoje jamais pode negar a experiência que eles tiveram. A luz de hoje jamais pode tirar o foco da luz passada também. Não pode derrubar nenhuma luz que foi dada também no passado. Então que Deus nos abençoe, nos ilumine
e só podemos desejar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida.